Nada assusta mais do que o fim de algo que já estamos acostumados, aquele momento em que percebemos que uma fase chegou ao limite, e que gostemos ou não, precisamos seguir para algo novo, e mesmo assim insistimos, porque temos medo. Mas, e se for justamente esse fim que Deus está usando para te levar ao próximo nível, e se aquilo que hoje parece uma perda, for na verdade, o caminho para algo muito maior? A realidade é que nos apegamos ao que conhecemos, criamos laços com lugares, pessoas, situações, e até sofrimentos, simplesmente porque já aprendemos a conviver com eles. Nem tudo que parece seguro é bom para nós. Às vezes, seguramos algo que já não faz parte do nosso caminho, com medo de deixar ir. Mas, quando confiamos em Deus, entendemos que o fim de um ciclo pode ser o começo de algo ainda melhor. E se a mudança não for uma perda, mas um crescimento? Jesus disse em João 15:2, que todo ramo que dá fruto é podado para dar ainda mais fruto. Isso significa que mesmo no caminho certo, algumas coisas precisam ser removidas para que possamos crescer. Há cortes que doem, mas são necessários para que possamos frutificar ainda mais. Muitas vezes, resistimos ao que Deus já determinou que deve terminar. Quando algo não se encaixa mais, um relacionamento se torna pesado, ou um lugar já não nos edifica. Insistir apenas adia a bênção que Ele preparou. Deus não nos chama para viver presos ao passado, mas para confiar no que Ele tem adiante. O problema é que enquanto seguramos o que Deus já nos pediu para soltar, não temos as mãos livres para receber o novo. E se não for a falta de oportunidade que te impede de avançar, mas a sua resistência em deixar o passado? E se a porta que você tanto pede a Deus para abrir, só puder ser acessada depois que você fechar aquela que já não faz sentido? Nem sempre é fácil aceitar o fim de um ciclo, especialmente quando algo já foi bom e fez sentido no passado. Mas Deus trabalha em tempos e estações, e há momentos em que Ele nos convida a seguir em frente, mesmo sem entender tudo. Pode ser difícil soltar, mas, e se o que Ele tem para você for ainda maior? Se algo precisa terminar, confie, Deus já preparou o próximo passo. Ele só precisa que você esteja disposto a abrir as mãos para o novo. Aproveito para pedir apenas um segundinho da sua atenção e te convidar a se juntar à nossa comunidade. Inscreva-se no canal e deixe seu like, pois isso significa muito para nós. A resistência ao fim de um ciclo nem sempre acontece porque não sabemos que algo precisa mudar. Muitas vezes, sabemos que aquele relacionamento já não faz sentido, que aquele trabalho não nos traz mais realização, ou que aquele hábito nos afasta de Deus. Mesmo assim, insistimos. O que nos impede de seguir em frente não é a falta de consciência, mas sim, o medo, a insegurança, ou o apego ao que já não nos serve mais. O medo do desconhecido, da perda, de não ter o controle do que vem depois, nos impede de seguir. Mas a verdade é que Deus nunca nos chamou para viver pelo que vemos. Ele nos convida a confiar nele, e não em nossa capacidade de planejar cada detalhe. O medo nos faz segurar o que já deveria ter ficado no passado, impedindo-nos de abraçar o novo que Ele preparou para nós. A fé nos ensina a abrir as mãos, a confiar em Deus, e não em nossa capacidade de planejar cada detalhe. Quando insistimos em manter algo por conta própria, sem buscar a vontade de Deus, estamos dizendo que confiamos mais no que temos, do que no que Ele pode fazer. Essa insegurança não é nova. O povo de Israel, apesar de ver Deus abrir o Mar Vermelho, enviar maná do céu, e trazer provisão em momentos impossíveis, desejou voltar para o Egito quando as dificuldades surgiram. Eles preferiam a escravidão conhecida, à liberdade incerta. Em Êxodo 14:10-12, clamaram a Moisés, dizendo: "Foi por falta de túmulos no Egito que nos trouxeste para morrer no deserto?" Essa mentalidade ainda aprisiona muitas pessoas, que preferem o conhecido, mesmo que seja doloroso, do que o desconhecido, que exige fé. O medo do que pode dar errado, nos faz esquecer de tudo que Deus já fez por nós. A sensação de segurança no que é conhecido,
mesmo que não nos faça bem, nos impede de viver o que Ele realmente preparou. Mas o que é segurança? Se nossa confiança está em Deus, não existe fim que nos destrua, apenas recomeços que nos levam a algo maior. A ilusão do controle nos faz acreditar que podemos segurar tudo em nossas mãos, que podemos manter as situações do jeito que queremos. Mas, na realidade, é ao soltar que abrimos espaço para o novo que Deus tem para nós. A verdade é que o controle nunca foi nosso, Deus é quem guia todas as coisas. Quando confiamos nele, não precisamos temer os finais, porque sabemos que ele já escreveu cada novo começo. O que te mantém preso não é a falta de oportunidade para seguir, mas a sua resistência em soltar o que já não faz parte da sua jornada. O medo é um laço invisível, uma barreira que nos impede de ver a realidade daquilo que Deus tem preparado para nós. Ao liberar o que nos prende, damos espaço para o novo e para os planos divinos se cumprirem. Deus não nos chamou para caminhar com os olhos fixos no que já passou, mas com os olhos na promessa. Se o que te prende hoje é o medo, lembre-se, Deus não erra nos fechamentos nem nos recomeços. Ele não tira nada sem ter algo maior para dar. Mas, a decisão de confiar e soltar está em suas mãos. Nem todo final é um sinal de fracasso. Muitas vezes, é Deus nos conduzindo para algo novo. A diferença entre quem cresce e quem fica paralisado está na forma como encaramos o encerramento de ciclos. Quem vê o fim como perda, tenta resistir. Quem entende que tudo faz parte do plano de Deus, aprende a confiar. A vida é repleta de propósitos, e o que parece ser um fim pode, na verdade, abrir portas que ainda não conseguimos enxergar. Quando Jesus estava com os discípulos, eles não imaginavam um futuro sem sua presença física. Contudo, ele disse algo transformador: se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. João 16:7. O maior mestre da história precisou concluir sua jornada terrena para que um novo tempo começasse. O Espírito Santo, a formação da igreja e a expansão do Evangelho aconteceram porque um ciclo se fechou. Deus trabalha com propósitos divinos, não com perdas. Quando nos deparamos com o fim de um relacionamento, uma oportunidade ou uma fase, é difícil perceber imediatamente o propósito. O coração humano muitas vezes se apega ao presente e teme o futuro. No entanto, se pudéssemos ver o plano completo, a insegurança diminuiria. Afinal, se soubéssemos tudo que Deus preparou para nós, ainda tentaríamos segurar o que Ele pediu que deixássemos? A trajetória de quem confia em Deus não é marcada por derrotas, mas por transformações. Os discípulos, que temiam perder Jesus, tornaram-se líderes cheios do Espírito Santo, e o Evangelho alcançou lugares inimagináveis. O que parecia um fim foi, na verdade, o início de um grande movimento espiritual. Isso nos lembra que, mesmo quando não entendemos, Deus está sempre preparando algo maior. Se Deus permite que algo se encerre, não significa abandono, mas que Ele está preparando algo que ainda não vemos. Cada fechamento é um passo em direção a algo maior. Resistir ao fim de um ciclo só prolonga o processo. Aceitar a vontade de Deus é avançar com fé, mesmo sem todas as respostas. Confiar é saber que, ao fechar um capítulo, a história continua sendo escrita pelo autor que nunca erra. Há momentos em que a vida nos dá sinais claros de que precisamos deixar algo para trás. Um trabalho pesado, um relacionamento sem propósito ou uma rotina que não nos faz crescer. Precisamos confiar que, ao liberar o que não serve mais, Deus nos guia para algo mais alinhado com seu plano. Porém, muitas vezes nos agarramos a essas situações como se fossem a única opção. O medo da mudança nos faz insistir no que já não nos pertence. Quanto mais tentamos manter o que deveria ficar para trás, mais nos distanciamos do que Deus tem para nós. O desgaste não é imediato, mas se acumula. Pequenos incômodos se tornam fardos pesados, e o esforço para sustentar algo que já perdeu sua essência nos impede de abrir espaço para novos caminhos. A dificuldade em deixar ir não está no término, mas na ideia de abrir mão.
O ser humano tende a se apegar ao que conhece, mesmo que não faça bem. A incerteza do futuro pode parecer mais assustadora do que o desconforto do presente. Ignorar o fim de um ciclo não o mantém em funcionamento, apenas prolonga um desgaste inevitável. Às vezes, tudo já foi tentado, as possibilidades exploradas, mas nada muda. O desgaste emocional se torna evidente, e o que antes era familiar se torna sufocante. Em vez de reconhecer que é hora de seguir em frente, insistimos, buscamos explicações e justificativas, tentando encontrar um sentido onde não há mais espaço para crescimento. Quando um ciclo se encerra, sentimos um peso, uma desconexão e a sensação de movimento sem propósito. O entusiasmo desaparece, mas seguimos, como se o tempo pudesse resolver o que já está decidido. O que torna a mudança difícil não é deixar ir, mas o apego ao que já passou. Tentamos reviver memórias, mas insistir no que perdeu o propósito apenas nos impede de viver o que está por vir. Existe uma liberdade que só encontramos ao aceitarmos que algo já cumpriu seu tempo. Quando paramos de lutar contra o que deve ser, abrimos espaço para o que realmente faz sentido. O fim de um ciclo pode ser desconfortável, mas frequentemente é nele que encontramos a liberdade. Segurar o que não se sustenta apenas prolonga um processo que já deveria ter sido encerrado. O futuro não se constrói no passado, e algumas portas só se abrem quando decidimos fechar outras. O que parece um fim definitivo muitas vezes é apenas um desvio. Nossa visão limitada faz parecer que a perda é o ponto final, mas Deus vê além do que interpretamos como fracasso. Pode ser um processo de realinhamento para algo maior. Quando confiamos em Deus, compreendemos que nem tudo que termina nos priva. Muitas vezes, é a preparação para uma nova fase que ainda não entendemos. A incerteza do futuro gera insegurança, levando-nos a buscar respostas rápidas, mas Deus nos guia de forma gradual. Seu propósito não depende da nossa compreensão, mas da nossa confiança. Ao nos apegarmos ao passado, limitamos nossa capacidade de avançar. Mudanças exigem adaptação, e o espaço entre o que foi e o que será é um preparo, não um castigo. Quando um ciclo se encerra, é natural haver um tempo de transição. Muitos desistem nesse período, mas Deus não tem pressa e tem algo maior reservado para cada um de nós. Quando uma porta se fecha, outra se abre, muitas vezes não como uma simples substituição, mas como uma oportunidade melhor. A chave está em soltar o que foi para receber o que está por vir. Apesar das incertezas, confiar em Deus nos permite seguir sem precisar de todas as respostas. Ele guia nosso caminho, ajusta o necessário e nos ensina a depender dele. Ao enxergarmos os fins como parte do processo, a confiança cresce, tornando o próximo passo, mesmo sem clareza total, mais seguro. Deus não revela tudo de uma vez, pois a fé não é sobre certezas, mas sobre confiar na promessa. O que Ele tem reservado para nós sempre será maior do que o que nos pede para deixar ir. Quantas vezes você já sentiu que algo estava prestes a acabar, mas hesitou em seguir em frente? Se sentir um peso dentro de si, talvez seja Deus dizendo que é hora de mudar. O que Ele preparou é melhor do que o que você teme perder. Hoje, Deus não nos pede para entender todos os detalhes, mas para confiar. Se há algo que precisa acabar, entregue isso a Ele. Vamos juntos clamar por paz e orientação, liberando o que for necessário e acreditando que Ele sempre tem algo maior reservado para nós. Pai amado, venho diante de Ti, reconhecendo que Tu és Senhor de tudo. Cada passo da minha vida está sob Teu controle, e nada escapa ao Teu olhar. Contudo, meu coração se inquieta ao perceber que algo precisa terminar. O medo do desconhecido e a resistência em soltar o que não serve mais ao meu propósito me fazem hesitar. Hoje, entrego a Ti tudo o que ainda seguro sem necessidade. Peço clareza para enxergar ciclos que já se encerraram e a força para deixá-los ir. Ajuda-me a confiar em Teus planos, pois sei que Teus caminhos são maiores que os meus. Muitas vezes busquei entender por que algumas portas se fecham,
mas hoje reconheço que não preciso de todas as respostas. Ensina-me a descansar na certeza de que cada mudança faz parte do teu propósito. Se ainda não consigo soltar algo, ajuda-me a abrir as mãos e entregá-lo a ti, pois o apego pode ser uma barreira para o que tens preparado. Que eu veja os finais não como perdas, mas como oportunidades de crescimento. Dá-me sabedoria para discernir o tempo de cada coisa e a obediência para seguir em frente. Se estou me agarrando a algo que não faz parte da tua vontade, revela-me claramente. E se mudanças estão a caminho, concede-me paz para atravessar essa fase. Sei que tudo que vem de ti é para o meu bem, mesmo quando não faz sentido. Tira do meu coração o medo da mudança, para que eu não me deixe paralisar pela incerteza do futuro. Que eu avance em fé, crendo que o que está por vir é melhor. Obrigado, Senhor, por cuidar de cada detalhe da minha vida. Mesmo quando algo termina, tu já tens algo preparado para começar. Eu escolho confiar, entregar e descansar em teus planos. Em nome de Jesus, amém. Cada ciclo que se fecha traz lições e transformações. O que parecia impossível de deixar para trás, com o tempo, se torna uma lembrança de como Deus cuida de nós. Quando entregamos, Ele sempre substitui por algo maior. O futuro que Deus planejou não depende do passado, mas da nossa disposição de confiar e seguir em frente. Se essa mensagem tocou seu coração, considere se inscrever no canal e deixar seu like. Isso nos ajuda a alcançar mais pessoas e manter você conectado a palavras que fortalecem sua fé. Escreva nos comentários: eu confio nos planos de Deus, e declare essa verdade sobre sua vida. Fique com Deus e até nosso próximo encontro.